Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a vaginose bacteriana representa a principal causa de corrimento vaginal, incidindo em aproximadamente 45% das mulheres. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o ginecologista e obstetra, Dr. Alessandro Neves. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Sempre um prazer estar aqui. Amém. Para nós também, doutor. Que a gente tenha uma ótima semana. Se Deus quiser. Doutor, já vamos começar então o que é, porque fica bem confuso, né? As mulheres falam assim, mas será que é isso? O que é então a vaginose? Então a vaginose, na verdade, é um desequilíbrio da flora vaginal da mulher. A gente precisa lembrar que a vagina, ela é um órgão aberto, né? Então, ela, de certa forma, está exposta, né, ao meio ambiente, às variações do meio ambiente. E uma das formas que a natureza tem de proteger o organismo da mulher é fazer com que uma série de micro-organismos, entre eles várias bactérias, elas fiquem dentro da vagina com uma função de proteção. Então, numa situação de normalidade, esses micro-organismos, essas bactérias, elas defendem a vagina da mulher contra alguma agressão, contra alguma mudança que possa acontecer. Mas por várias situações, às vezes, pode haver um desequilíbrio. E às vezes uma dessas bactérias, por algum motivo, acaba se reproduzindo muito, ficando em grande quantidade, e ela deixa de fazer essa função de proteção e, ao contrário, ela passa a ser, então, a causadora de uma infecção vaginal. Então, daí a gente já pode concluir que a vaginose bacteriana não é considerada uma infecção sexualmente transmissível, porque inicia com os próprios micro-organismos que existem na vagina. E, obviamente, quando causa essa infecção, ela vai dar alguns sintomas desagradáveis e que geralmente, como você bem falou, é um dos principais motivos de ida da mulher ao ginecologista. Então, quais seriam essas causas, doutor? Então, como essas bactérias elas precisam estar em equilíbrio, né? Então, hoje em dia, principalmente na pandemia, né? Então, no nosso estilo de vida do século XXI, a gente já tem um nível de estresse grande. E na pandemia, né, dependendo da sua situação, né, pessoal, isso tem aumentado bastante. Então, a gente já pode dizer que o estresse, sem dúvida nenhuma, acaba colaborando, porque o estresse, hoje a gente sabe, é um dos causadores da queda da imunidade. Né? Então, como são bactérias que estão ali, elas precisam que o sistema imunológico esteja funcionando, porque se alguma delas quiser se proliferar demais, o sistema imunológico defende a mulher. Mas se o sistema imunológico da mulher estiver baixo, estiver fraco, não funcionando, obviamente que vai facilitar a proliferação dessa bactéria. Então, esse estresse, essa queda de imunidade, sem dúvida nenhuma, é a principal razão. Mas existem outras causas também. Então, uma coisa muito comum que ainda muitas mulheres realizam é a famosa ducha vaginal. Né? Então, a ducha vaginal, que obviamente o objetivo é a limpeza, manter sempre a região genital limpa, essa água nem sempre é filtrada e ela pode conter algumas substâncias. Infelizmente, a água que deveria ter o pH neutro nem sempre tem. Então, pode influenciar também essa flora vaginal. A vagina, a gente lembra que tem um pH ácido, né? O pH da vagina é ao redor de 4,5. Se esse pH aumentar ou diminuir muito, ele pode favorecer uma ou outra infecção. Então, a recomendação é que as mulheres não realizem a ducha vaginal, que pode prejudicar. E o uso de qualquer substância vaginal sem orientação médica pode causar também um desequilíbrio vaginal e favorecer uma infecção. E, obviamente, embora não seja considerada uma infecção sexualmente transmissível, eventualmente essa bactéria pode passar para o parceiro. Então, o uso da camisinha, ele também ajuda na prevenção dessa infecção. E as mulheres que, eventualmente, têm muitas relações sexuais sem o uso da proteção da camisinha e o próprio trauma, porque a gente lembra que, embora deve ser prazeroso, obviamente, a relação sexual, ela, do ponto de vista biológico, ela é um trauma para a vagina. E esse trauma também pode mudar também o ambiente vaginal. E em relação a remédios, também tem, doutor, ou não? Tem, principalmente o uso de antibiótico, né? Por isso que qualquer tipo de medicamento, a gente sempre lembra que a automedicação é sempre perigosa. E, felizmente, aqui no Brasil, a Anvisa regulamentou alguns anos atrás que o antibiótico não pode mais ser comprado sem a receita médica. Isso é muito importante. Bom, né? Porque qual é o perigo do uso do antibiótico indiscriminadamente? É você
causar malefícios para o seu organismo, mas o pior é você criar resistências. Então, pode chegar uma hora que a gente não consiga mais ter antibiótico para matar essas bactérias. A gente lembra que nesse século não houve ainda o descobrimento de nenhum novo antibiótico. Então, a gente usa os mesmos antibióticos que estavam aí no século passado. Então, a gente precisa tomar cuidado. Mas, enfim, se uma mulher toma um antibiótico, pode ser corretamente para tratar alguma infecção, uma pneumonia, uma infecção da garganta, esse antibiótico vai agir no organismo inteiro. E não só onde, por exemplo, se é uma infecção na garganta, não vai agir na garganta, vai agir no organismo inteiro, inclusive na vagina. E esse antibiótico pode matar algumas bactérias que serviriam para defender. E outras se aproveitam, se proliferam e causam a infecção. Minha gente. Tenho perguntas antes da gente falar dos sintomas aqui, ó. É da Nayara, de Cuiabá, Mato Grosso. Boa tarde, Abi e doutor Alessandro. Como combater o corrimento vaginal com mau cheiro durante a gravidez? Essa é uma pergunta da Nayara muito importante, porque a infecção na gravidez, mesmo fora da gravidez, ela já deve ser encarada com um certo cuidado, porque pode ter consequências ruins no futuro. E na gravidez, principalmente. A infecção é a principal causa de abortamento e a principal causa de trabalho de parto prematuro. Então, se a gestante percebe um corrimento com odor fétido, mal cheiroso, ela deve imediatamente procurar o seu médico para ser examinada e, se de fato for constatado, ela tem que fazer o tratamento mesmo na gravidez. Doutor, quais são os sintomas? Bom, o principal deles é o corrimento, e aí eu acho que cabe uma explicação que é uma dúvida muito frequente. As mulheres têm dificuldade, às vezes, de identificar se aquele corrimento, aquela secreção vaginal é normal ou não. Então, a vagina é um órgão glandular, o que significa que produz secreções em quantidades que podem variar durante o ciclo menstrual. Algumas mulheres produzem mais, outras menos, algumas percebem, outras não, mas se for um corrimento transparente ou bem clarinho, não tiver cheiro e não tiver nenhum outro sintoma irritativo como coceira, essa é uma secreção vaginal normal. Em relação à vaginose bacteriana, é um corrimento normalmente acinzentado, pode também ser esverdeado, e a característica principal é o cheiro ruim, é o odor forte, principalmente no período menstrual ou depois de um ato sexual. Então essa é a principal característica. Pode ter um pouco de coceira, não é tão frequente, mas o sintoma principal é o cheiro forte. E é um cheiro que muitas pacientes referem e associam com o cheiro de peixe podre. Quer dizer, é uma coisa extremamente desagradável. Quando você vai tirar sua calcinha para tomar banho, você percebe que está com aquele odor. Quer dizer, algumas mulheres até evitam de ficar próximo ao marido, próximo ao parceiro, por conta desse odor que essa infecção causa. Então é perceptível, né? Exatamente. Dá pra gente saber bem a diferença aqui. A gente tem uma pergunta da Janete. Ela fala o seguinte: a diabetes é uma causa da infecção vaginal? O que a diabetes acarreta ao órgão? Então, o diabetes não diretamente é uma causa, mas a diabetes, quando ela não está controlada, ou seja, quando as taxas de açúcar estão aumentadas, favorecem qualquer tipo de infecção no organismo, inclusive na vagina. E é um ciclo vicioso. A infecção também piora a diabetes. Então, se você não tomar cuidado, a coisa pode entrar num quadro até de gravidade e precisar de internação, porque a infecção piora a glicemia alta piora a infecção. Então, quem é diabético, né, a mulher diabética, precisa estar sempre com a sua glicemia em ordem. Se tiver controlada, não vai haver problema nenhum. Bom, da Rosângela, boa tarde. Eu e minha mãe assistimos esse programa todas as tardes. Coceira é a mesma coisa que vaginose bacteriana? Então, a coceira na região genital pode significar uma série de alterações. Eventualmente pode ser uma coceira externa na pele, que pode ser uma micose, né, que não está relacionada diretamente à vagina, mas eventualmente pode ser uma infecção vaginal. A infecção vaginal que mais dá o sintoma de coceira é a candidíase, é a infecção por fungo e não a vaginose. A vaginose pode dar coceira, mas não é o sintoma mais característico. Não é assim que a gente vai conseguir identificar. Temos mais perguntinhas pelo WhatsApp aqui, diretor?
Então eu já vou para perguntar aqui, enquanto vem as outras. Tratamento, doutor, como que a gente pode fazer? O tratamento, primeiro que assim, é fundamental a consulta com o médico ginecologista. Existem várias formas de fazer o diagnóstico, então para que a gente possa dar o tratamento adequado, a gente precisa ter certeza do diagnóstico e a gente tem que fazer a diferença entre os vários tipos de corrimento. Então a principal arma que nós temos é o exame ginecológico, né? Então a gente faz um exame ginecológico completo para tentar identificar esse corrimento e ver qual é o agente, qual é a bactéria causadora. Se tiver difícil de identificar, a gente pode fazer alguns exames, alguns que nós podemos fazer no próprio consultório, são exames bem simples. E uma vez identificado, o tratamento é com antibiótico. Nós damos preferência aos antibióticos via vaginais, ou seja, aqueles que são introduzidos, são cremes vaginais introduzidos com aplicadores, a própria paciente faz isso, é bem tranquilo e fácil de fazer e normalmente o tratamento é por uma semana. A gente pede para usar o creme sempre antes de dormir, porque para evitar de ficar se locomovendo, porque senão o creme vai sair pela força da gravidade. Então a gente pede para usar à noite antes de deitar e a mulher ficando deitada, ela consegue absorver melhor o creme e agir mais na vagina. Geralmente, uma semana de tratamento é suficiente. Se por algum motivo não for possível o tratamento vaginal, que é o preferencial, nós também podemos utilizar antibióticos via oral, comprimidos que também vão ser utilizados através de uma semana. Se for uma infecção mais simples, existem até algumas posologias que com um dia de tratamento a gente consegue resolver. O único cuidado é que esses antibióticos, eles não interagem bem com álcool. Então, toda vez que a gente faz um tratamento para vaginose, a gente sempre orienta a paciente que durante o tratamento é proibido utilizar qualquer substância que contenha álcool. Doutor, pode voltar mesmo depois que fizer o tratamento? Eventualmente, sim. Se o tratamento não for feito corretamente, essa mesma infecção pode ressurgir ou, eventualmente, ela pode surgir com outro tipo de bactéria mais para frente. O que nós orientamos sempre são algumas situações para prevenir essa infecção. Quando a gente fala em controlar o estresse, é sempre um desafio bastante grande para todos nós, né? Mas, na medida do possível, a gente precisa ter uma alimentação saudável, evitar os extremos, então alimentos com muito ácido, em grande quantidade. Não é que a gente não pode comer de vez em laranja, não, mas tudo aquilo em excesso faz mal. Então, a alimentação balanceada é fundamental. E uma coisa que ajuda tudo, inclusive o estresse, é a atividade física. Então, se a gente tiver atividade física em dia, com alimentação mais equilibrada, nós vamos ter um organismo mais equilibrado. E, portanto, nossa imunidade vai ficar mais equilibrada. E outras coisas, né? Vale a pena a gente sempre lembrar a questão da higiene íntima, é muito importante, principalmente para as meninas. É muito comum o corrimento nas meninas adolescentes, porque elas às vezes têm dificuldade de lembrar como é que faz a limpeza. Então é muito importante que quando a menina vá ao banheiro e vai fazer a sua limpeza com papel higiênico, sempre faça da frente para trás e jogue o papel fora. Se precisar passar mais uma vez, pega mais um papel e de frente, para nunca de trás para frente, porque muitas infecções vaginais, elas acontecem por conta de bactérias que vêm do intestino. Então, se eventualmente essa menina se confundir e fizer uma limpeza de trás para frente, ela vai levar esses germes da região anal para a vagina. Então, isso é muito importante. Óbvio, se essa mulher pudesse, sempre que fosse ao banheiro, tomar banho com água e sabonete, seria o ideal, mas isso não é o real. A gente sempre tem que utilizar o papel higiênico. E lógico, para as mulheres, sempre que for possível, usar saia, usar vestido, calcinha com algodão, porque o algodão é o tecido que permite a troca do calor, principalmente, né? Então, se possível, sempre usar calcinha de algodão. E, se possível, branca, porque o algodão branco é algodão sem tintura. Algumas mulheres têm alergia à tintura do algodão. A coisa ruim é que, normalmente, as calcinhas de algodão e branca não são as mais bonitas, né? Mas são as que nos vão deixar melhor, mais saudáveis. Mas, dentro do possível, você tem que utilizar esse tipo de material para evitar novos corrimentos vaginais. E o desafio que nós temos hoje são essas pacientes que apresentam essas infecções de repetição. Então, no intervalo de 6 meses, tem 3, 4, 5 episódios. E essas mulheres precisam, aliás, sempre nós precisamos olhar o ser humano como um todo. A gente precisa tentar descobrir, nem sempre é fácil, por que essa
mulher está tendo tanta infecção, se ela se cuida, faz a higiene direitinho, às vezes ela tem algum problema imunológico e não descobriu. E, obviamente, tem algumas pacientes que são de maior risco. Por exemplo, pacientes que estão tratando algum tipo de câncer, a imunidade cai. Pacientes HIV positivo, que já têm imunidade mais baixa, a gente tem que ter uma atenção especial para essas mulheres que têm um risco a mais. Uma das estratégias que nós temos utilizado para esses casos mais graves é o uso do laser. O laser tem sido cada vez mais usado na ginecologia. E a gente tem utilizado 3 aplicações de laser vaginal, que é um procedimento simples, praticamente indolor, de 5, 10 minutos, feito no consultório mesmo. E algumas pacientes têm se beneficiado e têm diminuído muito a frequência dessas infecções. Mas a gente utiliza somente para esses casos mais graves de repetição. Doutor, muito obrigada. Sempre muito didático para responder as nossas perguntas. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, doutor. doutor. Sempre estar aqui. O prazer é todo nosso. Vou aproveitar e passar os contatos do doutor para você. Instagram, @Dr. Alessandro Neves, tudo junto. E o telefone é o 11 96400 1601.